Graças e paz, amém? Amém. As crianças estão liberadas, os adolescentes também. Hoje é tia Andréia. Deixa eu ver. O que mais? Tia Ayla também? Não, só tia Andréia. Beleza. Amém. Bênção. Amém. Pronto. Que bom que nós estamos aqui. Vocês estão vendo uma ornamentaçãozinha ali. Ontem nós tivemos aqui no nosso culto de casais. Foi bênção, né? Quem quiser depois tirar uma fotinha ali, pode tirar. A gente deixou ali para tirarem uma fotinha e também para dar aquela sensação de, poxa, no próximo eu quero estar também e tal. Não lembro quando vai ser a próxima, mas já está na agenda da igreja. Vamos avisar aí com antecedência para que todos possam conseguir estar. Amém? Foi bênção. E hoje nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, em nome de Jesus, de tocar em nossas vidas, de fazer em nós aquilo que propõe em seu coração. Deus, que em nome de Jesus, através da minha vida, o Senhor possa ministrar os corações de todos, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos corações possam receber a Tua palavra, Senhor, e que possamos aplicar em nosso dia a dia, para que possamos corresponder ao que o Senhor tem nos ensinado, ao que o Senhor tem nos orientado, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e cumprimentá-la. Que bom que você veio, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa tocar no seu coração. Muito bom estar com você aqui nessa noite. Enfim, se fosse algum tempinho atrás, aí eu ia falar, pô, levanta do teu lugar, vai lá dar um abraço, aperta a mão, mas por enquanto isso não está ainda não é ainda de novo a nossa... Está chegando, vai chegar. É engraçado que cada dia a gente está com mais, não é medo, mas mais acostumados com isso, né? Não sei se acostumado é a palavra, porque eu acho que a gente nunca vai se acostumar. Mas faz mais parte do nosso dia a dia essa questão do afastamento, do distanciamento. Hoje eu encontrei com meu pai, com minha mãe. Cara, sempre que eu encontrava com os meus pais, eu dava pelo menos 2 beijos em cada um, né? Oi, pai, abraçava ali e tal. Hoje a gente se encontra, eu dou um toquinho na mão dela, é um instinto de proteção, né? Afinal de contas, eu ando para cá, para lá, trabalhando e eu, enfim, espero em Deus a oportunidade de poder de novo abraçar, apertar a mão sem medo, poder dar os 2 beijinhos no meu pai, na minha mãe, e a gente voltar a fazer sobre isso, porque há algo que nós vemos na palavra, é que Deus, ele é um Deus de contato, né? Ele é um Deus que toca. Eu trouxe aqui uma massinha, né? E eu queria que você lesse comigo aí em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7. E eu vou dizer por que eu trouxe essa massinha. E depois eu vou precisar que passem um paninho aqui, porque está ficando tudo embaçado por causa da massinha. Obrigado. Gênesis capítulo... Obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tenho certeza que você já leu esse trecho. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Se a gente pegar ali a história e olhar o Gênesis e o momento no qual Deus ele foi criando, né, as coisas, enfim, fazendo separação das coisas, organizando as coisas na face da terra, nós vamos ver que a grande maioria das coisas ele fez
pelo haja, né? Pelo tom, pela entonação da sua voz, pela ação da sua voz. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele, do pó da terra, a Bíblia fala que ele modelou o ser humano, né? Como feito de argila, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E eu estava meditando, né, nesse trecho, e eu pensando numa massinha. Eu já brinquei muito de massinha, agora eu não brinco mais. Quem nunca brincou de massinha? Ou todo mundo já brincou de massinha? Quem já brincou de massinha, levanta a mão. Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos, já pegou uma massinha nas mãos. E quando a gente faz a modelagem, né, quando a gente consegue, quando a gente modela alguma coisa, mesmo que conseguindo ou não fazer, porque o tentar não é o mesmo que conseguir, né? Tem gente que consegue fazer, tem gente que não consegue fazer. Eu sou do grupo que não consegue fazer. Quando eu tentava fazer um boneco, no máximo era aquele dos palitinhos, né? Faz um rolinho, um braço, faz outro rolinho, o corpo, faz um outro rolinho, as pernas. Mas tem gente que faz, né? E faz até aquele biscuit, que é mais ou menos a mesma coisa, só que ele endurece e vira um enfeite, né? Enfim, vira uma coisa bonita. E quando a gente trabalha, né, algo semelhante à argila, e eu estou aqui representando isso com essa massinha, a gente nota que algumas coisas acontecem com essa matéria-prima, além de tomar a forma que nós desejamos. E a primeira delas é que, quando a gente começa a modelar, né, a massinha ou modelar a argila, algumas marcas que estão na nossa mão, ela passa para essa matéria. Eu não sei se você já reparou que se você tiver um anel no seu dedo, ele vai ficar estampado na massinha se você forçar, né, de encontro a esse anel. Se você forçar, se você pegar essa massinha dessa forma, as suas digitais, né, ela vai ficar aqui nessa massinha. O calor do seu corpo, ele passa também para a massinha. Você pode pegar uma massa, ela fria em cima de uma mesa. Quando você pega e começa a trabalhar com ela, esse calor do seu corpo, o calor corporal, ele começa a passar para a massinha, né? Isso por conta do movimento, né, pelo atrito gerado e toda essas leis que se aplicam, né, da física, mas também porque o calor do seu corpo, ele passa para essa massinha. E eu acredito que no momento da criação, quando Deus estava modelando, né, nos modelando a partir dessa matéria-prima, que é a argila, algumas características dele, alguns formatos dele, algumas marcas dele foram deixadas no ser humano. E a Bíblia fala que quando ele resolveu nos criar, ele nos formou segundo a sua imagem e semelhança. Então, mostra o cuidado e a importância que Deus dá no toque, né? No contato com o ser humano, desde o momento da criação, desde o momento da concepção do homem. Queria que o Samuel me ajudasse aqui um pouquinho, na guitarra. Pega aqui um banco, Samuel. Pega aqui o banco. Cláudio falou que você não, se quiser, ele vai no teu lugar, né? Mas acho melhor não. O que tu acha? Melhor não, né? Já tiveram que me aturar tocando bateria. Numa outra oportunidade, domingo que vem. Né? E aí, então, eu queria que você pensasse nisso, nessa importância que Deus dá no toque, né? No fator de tocar o ser humano, e como ele levou isso em consideração desde o momento que ele resolveu formar um homem. E mesmo eu acredito que podendo, através do poder da sua palavra, nos formar o homem, haja o homem, ou se forme um homem, ou se crie um homem. Ele poderia ter dito, assim como criou todas as outras coisas, ele resolveu moldar, como feito de argila, do pó da terra. E ali eu acredito que com isso, ele pôde ver nesse momento algumas das suas marcas sendo geradas no homem, né? Algumas expressões que fazem parte da sua natureza, talvez, enfim, algumas características que ele tem e que ficou estampadas no ser humano. Eu percebo que no Éden, a relação que Adão tinha era mais do que trocar uma ideia no final do dia, como alguém que presta conta do serviço que fez durante o dia. Nós temos, no final dos nossos dias, alguns encontros, não é assim? Nós temos, no final dos nossos dias. Quem sabe no final do seu dia você encontra com o porteiro do seu condomínio. Se você não tiver muita intimidade com ele, você vai falar um bom dia, uma boa tarde, não é assim? Ou bom dia fulano, bom dia ciclano, boa tarde. Na verdade, no final do dia é boa tarde ou boa noite. Boa noite, tudo bem e tal.
Mais do que isso, não. Quem sabe você encontra com o seu chefe, talvez a sua prestação de contas é uma vez por semana, ou uma vez ao dia, eu não sei, uma vez ao mês. E às vezes nós nos encontramos com o nosso chefe. E a nossa conversa, se nós não temos intimidade com ele, ou muita intimidade com ele, poxa, aquele checklist, né, uma prestação de contas. Talvez, e aí, como é que está a sua casa, a sua família? Talvez, como é que estão os seus filhos? E aí, como é que foi o seu dia? Talvez, mas chefe mesmo, se não tivermos muito tempo trabalhando, muito contato, muita intimidade, nós vamos ver que nós vamos estar restritos ali a poucas palavras, e dessas poucas, muito pertinente ao dia a dia do trabalho, não é uma coisa muito íntima. Talvez algumas características suas daquele dia, comportamento seu não vai ser observado por ele ou por ela, porque afinal de contas, e nem por você em relação ao seu chefe, porque afinal de contas você não tem muita intimidade. Mas o que Deus tem com Adão ali era mais do que isso. Eu acredito que ele podia de fato sentir a presença de Deus. Sentir, sabe? Porque quando Deus ele está se aproximando, ele percebe a presença de Deus, ele sente, ele escuta Deus se aproximando. Eu posso imaginar quantos ruídos existiam no Éden. Você já foi para meio de um mato? Já ficou num lugar de vegetação densa, assim? Mesmo que não fosse uma floresta, a gente escuta vários ruídos. É barulho de grilo, é barulho de bicho, é barulho de árvore se mexendo, é fruto caindo no chão, é um monte de barulho, é passarinho cantando. E às vezes nós não conseguimos perceber e distinguir perereca, né? Sapo cantando. A gente não consegue perceber, muitas das vezes, o que é, né? Assim, o que de fato é o barulho do quê? O que está fazendo barulho na verdade? Quando a gente vai para um lugar assim que é bem mato, no final parece até uma grande sinfonia, né? Aquele e o barulho, o vento batendo, sacudindo para lá e para cá, barulho de rio, tudo se misturando. Mas Adão ele sabia a diferença dos ruídos de outros animais que se aproximavam e o que era a presença de Deus se aproximando. Ele sabia isso. E Deus, mesmo que se Adão não tivesse se escondido dele nesse dia, ele com certeza saberia que alguma coisa estava diferente a Adão, porque ele preza esse relacionamento. E eu acho que para isso, eu ouso dizer que para isso, ele nem precisaria da sua onisciência, ele nem precisaria exercer o seu atributo de ser onisciente para saber que alguma coisa estava errada com Adão. Bastava ele encontrar Adão e começar a conversar com ele, ele ia perceber: Adão, tem alguma coisa diferente com você. Porque Adão, ele trazia em si marcas do próprio Deus. Ele tinha comportamentos que refletiam a Deus. Ele era tão íntimo de Deus que se talvez nós estivéssemos lá no Éden e não conhecesse a Deus pessoalmente, poderíamos conhecer através de Adão, porque ele aprendeu tudo com Deus. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava pensando nisso, e pensando que sim, quando somos tocados por alguém, ou falando nesse caso por Deus, algo acontece de maneira sobrenatural, algo dos atributos de Deus, ou daquilo que Deus quer nos transmitir, acontece apenas por um toque. É que quando Adão ele desperta de um sono, vamos dizer assim, ou quando ele se dá por si, Deus ele manda Adão governar sobre a terra e sobre tudo que nela há, e dá a ele algumas orientações para que ele fizesse. Mas a Bíblia não me mostra em momento nenhum Deus ensinando a Adão a governar. Pega alguém recém-criado, pega uma criança e fala assim: governa. Ela não vai saber. Alguém precisa me ensinar. E eu acredito que esse toque, esse molde de Deus era mais do que simplesmente uma forma externa, mas Deus também estava formando o interior do homem, o pensamento do homem, o raciocínio, o psique do homem, o aprendizado do homem, a capacidade dele aprender estava sendo moldada por Deus também. É mais profundo do que simplesmente eu moldar alguém de forma exterior, sabe? Como se fosse um bonequinho de biscuit. Quando nós pensamos numa criança sendo gerada, né? E hoje temos duas aqui sendo geradas. Eu não sei se mais alguém está grávida. Não sei. Será? Pelo menos duas estão sendo geradas. E quando ela nascer, não adianta nada
a Juliana dizer, a Juliana está mais perto, Manu, come. Não, primeiro ela vai ter que ser alimentada na boca, né? E depois, muito devagarzinho, ser inseridas nesse contexto para que ela possa se alimentar sozinha. E está sendo assim com Biel, né? Por enquanto ele nem sabe o que comer, nem sabe o que precisa comer, né? Mas Deus, Ele forma o homem e diz, olha, governa, dá nome às coisas. E essas coisas começaram a acontecer, não sei de que forma, mas eu acredito que, sim, houve algo sobrenatural acontecendo nesse momento. Enfim, Deus é um Deus que Ele valoriza o toque, Ele valoriza o olho no olho, Ele valoriza a intimidade, Ele valoriza a vida no dia a dia. E eu vejo isso no Éden. Quando nós somos tocados por pessoas, né? Algumas sensações, né? O nosso corpo reage às sensações que nós temos quando somos tocados por algumas pessoas ou por pessoas específicas. Eu lembro que uma vez eu ainda trabalhava na antiga empresa e a gente estava num dia que não tinha muita coisa para fazer não, mas chefe, ele quer te ver trabalhando o tempo todo, né? Chefe não quer que você diga para ele, eu não tenho nada para fazer. Se você não tem nada para fazer, então eu vou dispensar você, né? Enfim, estava naquele dia que não tinha muita coisa para fazer. E aí um amigo meu, ele estava vendo alguns apartamentos para comprar, né? Isso tem alguns anos, eu não era nem casado nessa época. E aí ele estava ali, olha aqui, não sei o quê, vendo apartamento, não sei o quê. E aí a nossa chefe chegou de maneira sorrateira e encostou no ombro dele assim. Ele olhou e deu para ver o semblante dele de paz se transformando num desespero profundo. Porque eu acho que ele soou frio. Sabe quando o coração vem, em vez de bater aqui, ele começa a bater aqui? Eu acho que foi essa a sensação daquele cara, porque ele sentiu o toque, né? Quantos lembram do primeiro dia que deu as mãos ao seu namorado ou sua namorada? Caramba, eu estou de mão dada, né? É legal, né? É algo legal, Primeiro beijo, O toque, ele pode nos trazer calma, pode nos trazer segurança. Ele alegra o coração de quem ama, né? Quando nós somos tocados por alguém que nós amamos. O toque. No dia desses, a gente estava conversando com a Raquel e ela, com aquele bercinho do lado, que ela falou, compra aquele bercinho, que é tipo de Moisés, né? Moisés? Sei lá. É um bercinho que fica do lado da cama que não tem não sei o quê. Enfim. E ela falou que às vezes a filhinha dela, né? Que é a Manu também, despertava à noite, dava uma choramingada e ela só colocava a mão assim, não estava no horário de mamar, não estava no horário de nada, ela só colocava a mão. E só o toque da mamãe poderia acalmar a criança. É interessante isso. Se fosse o meu toque na Manu, tu acha que ela ia se acalmar? Claro que não. Ela ia falar, que mão é essa? Não ia falar isso, né? Mas ela ia abrir o berreiro. Eu quero a mão de alguém que eu conheça. Se possível for da minha mãe, né? E o toque daquele que ama, daquele a quem amamos, traz tranquilidade, traz calmaria, traz alegria. Isso é capaz de nos envolver nesse clima que é instaurado quando somos tocados por alguém que nós amamos. Às vezes tudo que nós precisamos é de um abraço de alguém que nós sabemos que encontramos conforto, que encontramos compreensão, carinho. Tudo que nós queremos é olhar para alguém que nos transmite paz, né? E eu penso no episódio no qual Jesus anda sobre as águas, Pedro ele vem, né, para o encontro dele. Você conhece a história, se não conhecer depois vai lá e lê. Pedro ele pede para andar e no momento ele começa a afundar. E aí Jesus olha para ele, dá as mãos e ele consegue de novo flutuar. E eu posso imaginar o olhar de Pedro para Jesus. E aí de medo e o olhar de confiança e segurança quando Jesus segura na mão dele e o coloca de novo
por sobre as águas. É a mesma coisa quando nós estamos num dia muito conturbado, muito estressante, inseguro, e quando nós chegamos em casa, parece até que, não, poxa, agora sim, quando nós encontramos as pessoas que nós amamos, damos até uma respirada fundo, puxa vida, acabou esse dia, ainda bem que eu estou aqui. É um ponto de segurança. O toque, esse clima e que nos envolve, ele é capaz de fazer essas coisas. E mais uma vez eu digo, Deus, ele se importa, e mais do que se importar, ele valoriza o tempo, ele valoriza esse tocar, esse olhar no olho, essa relação que não se restringe em se conhecer, mas essa relação que se estreita ao ponto de nos tocarmos. Isso quando diz, eu estou me referindo ao relacionamento que nós temos com o Senhor, com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas simplesmente permanecem nesse campo do conhecimento e não se relaciona com Ele ao ponto de podermos, com os nossos 5 sentidos, poder nos relacionar com Ele. Podemos vê-lo, podemos sentir o seu cheiro, podemos sentir o seu toque, tocá-lo também, podemos enxergar o Senhor, podemos ouvi-lo. Falei os 5? Acho que sim, né? Devo ter repetido algum, será? Escutar, ver, tocar, sentir o cheiro. Faltou qual? Beijar não é esse. O paladar. Sentir o gosto, é mesmo, o paladar. Sim, sim, 5 sentidos. Estava esquecendo do paladar. Nos relacionar, né, com o Senhor, né, desta forma, porque Ele deseja isso, claro que sim. O toque do Senhor, Ele transformou Simão em Pedro, Ele transformou Saulo em Paulo. O toque do Senhor, Ele é capaz de transformar as circunstâncias que você está vivendo hoje. Existe algo que a palavra nos diz a respeito de Deus, que Ele é imutável. Então fala aí comigo, Deus é imutável. O que é isso? Deus, Ele não muda. Deus não muda. O mesmo Deus que estava lá no Éden, estava ao longo de todo o Gênesis, depois no Êxodo, os profetas revelando grandes coisas, se encontrando com algumas pessoas ao longo da história, que inspirou o salmista a escrever tantas coisas, aos reis a governarem, mesmo que eles tenham escolhido, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não atenderam o que Deus estava dizendo. Depois enviando a Jesus, e Jesus aqui na terra, enfim, o mesmo Deus que estava se manifestando ao longo da palavra, se manifesta igualmente nos dias de hoje, da mesma maneira. E talvez você pense assim, puxa, mas no tempo dos discípulos era mais difícil, era mais fácil do que hoje, porque eles podiam ver a Jesus, eles poderiam tocar em Jesus. Tomé, que já vivia com Jesus, só pôde acreditar se tocasse, né? Deixa eu tocar. Olha, eu quero até acreditar, mas deixa eu tocar no Senhor. E foi-lhe permitido isso. Mas é mais fácil. E eu pergunto para você, era mais fácil para os 12? Talvez sim, eu concordo com você. Mas e para Daniel, por exemplo? Daniel teve revelações acerca do seu tempo, do tempo de Jesus e do tempo que era na segunda vinda de Jesus, mesmo sem ter tantos escritos como nós temos hoje. E ele recebeu a visitação de um anjo no capítulo 10, ali no versículo 8 ou 9, e ele estava num período de consagração ao Senhor, e quando ele escuta a voz do anjo, ele se prostra e não consegue levantar, porque por tamanho temor, ele reconhecia, ele conseguiu ver coisas maravilhosas, que pessoas à sua volta não estavam conseguindo ver, ficaram apavorados. Que isso, Daniel? Vou sair daqui. E saíram, foram se esconder, porque estavam apavorados, vendo Daniel reagindo a algo que eles não conseguiam ver, mas além de ver,
Daniel sentiu, Daniel foi tocado e pego pela mão e posto de pé por uma presença celestial, era um anjo. Puxa vida, hoje a Dinha ali, ela no final do louvor, será que você sentiu alguma coisa aqui, né, queimando sua cabeça, e ela falou comigo, olha, eu senti e pedi a Deus que pudesse fazer com que outras pessoas sentissem isso que eu estava fazendo, mas existem algumas experiências que vão ser pertinentes a você, vai ser específico para você, só você vai ter a oportunidade de usufruir de algo que Deus está fazendo na sua vida, que pode ter feito com outras pessoas em outro tempo, mas não necessariamente nesse ambiente no qual nós estamos inseridos, entendem? Então às vezes nós esperamos o primeiro da glória para que possamos dar glória, ou o primeiro dizer que foi tocado para tentarmos ser tocados também, ou o primeiro dizer que foi batizado no Espírito Santo para que possamos estar buscando o Espírito Santo, ou o primeiro dizer que foi curado para buscarmos cura, ou o primeiro levantar a mão dizendo eu te aceito para que eu possa levantar as minhas mãos também. E eu quero dizer para você que o relacionamento que Deus quer ter contigo é algo particular seu e dele. Embora outras pessoas e nós também estamos nos relacionando com Ele, mas não se restrinja ao que você está vendo e que não parte do Senhor, sabe? Mateus capítulo 8, versículo 15, vamos dar uma viajada aí, vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 15, vamos lembrar de algumas coisas que o Senhor Jesus fez aqui. Mateus capítulo 8, versículo 15. Quantos estudiosos que foi por isso que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Foi por causa desse versículo aqui. Vocês vão ver. Foi o momento da cura da sogra dele, é só uma brincadeira. É brincadeira, hein, Cláudia? É brincadeira. São os estudiosos, tá? Não são. Tô brincando. Ai, mãe, a Dinha riu, hein? A Dinha riu. Tô brincando. Capítulo 8, versículo 15 diz assim: então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou, e em seguida levantou e ela passou a servi-lo. Talvez o fato de aquela mulher ter sido curada por Jesus é um fator que mais te chama a atenção, porque afinal de contas ela estava enferma, se eu não me engano com febre, e ela foi curada pelo Senhor, mas o trecho ele não termina aqui, né? O trecho ele não termina aqui. E aí, porque ele termina dizendo, ela foi curada e passou o quê? A segui-lo. Em algum momento das nossas vidas, nós somos tocados pelo Senhor e passamos a segui-lo, porque se não formos tocados por Ele, por nós mesmos, nós não conseguimos reconhecer que devemos buscar ao Senhor e seguir a sua presença. Então, peça a Deus que toque nessas pessoas a qual você tem orado, para que possa com você seguir ao Senhor. Às vezes nós queremos colocar uma palavra a goela abaixo das pessoas, mas o que nós precisamos é invocar a presença de Deus nos ambientes a qual nós estamos, sabe? A presença do Senhor é irresistível ao homem. Nós, em momento algum na nossa vida, podemos desfrutar de algo tão maravilhoso quanto a presença de Deus. E isso não é comum somente a nós que já o conhecemos. Isso é algo que se estende àqueles que não o conhecem, a partir do momento que o conhecem. A presença do Senhor é algo irresistível. E é uma grande maravilha, uma grande dádiva do Senhor, podermos falar com Ele, chamarmos por Ele e Ele se manifestar. Então, o toque do Senhor aqui curou a sogra de Pedro, e a partir desse momento algo aconteceu no coração dela, algo aconteceu nela ao ponto de levá-la a servir
ao Senhor. Ah, mas ela fez isso porque ela foi curada. Quantos outros foram curados por Jesus e não voltaram nem para agradecer? E acusaram a Jesus no templo, dizendo: olha, foi ele que me curou, vá lá atrás dele, não tem nada a ver com isso não. Mas alguma coisa aconteceu no coração desta mulher, e esta mulher seguiu a Jesus. Vamos agora, Mateus capítulo 9, versículo 29. Mateus capítulo 9, versículo 29, vai dizer... Todos acharam? Então lhe tocou os olhos, dizendo: seja feita conforme a vossa fé. Vamos ler de novo aí? Só esse trecho que está entre, eu acho que entre aspas também na sua. Seja-vos feito a vossa fé. Se Deus hoje de fato tocasse em você, na sua cabeça, no seu ombro, no seu peito, e falasse para você agora: seja feita conforme a sua fé, o que aconteceria agora? O que vai acontecer agora? A Manu ia nascer? Cuidado com o que fala, Juliana. Porque ele está aqui, se ele der um peteleco aí, a gente vai ter que, Samuel vai ter que pegar. Ela que pediu, ela que dá um jeito, né? Seja feita conforme a sua fé. O que vai acontecer? Já pensou, já parou para pensar que pode ser que não aconteça nada? Pode ser que não aconteça nada, porque às vezes nós estamos vivendo com Deus, ou não, e nós paramos de exercitar a nossa fé, paramos de tentar amadurecer ou fazer a nossa fé crescer, e nós de fato, nós não temos mais fé, nós só sabemos que Deus existe, e existem algumas fases da nossa vida, querido, que nós não precisamos mais de fé para crer que Deus existe. Como assim? Porque às vezes, queridos, acontecem algumas coisas na nossa vida que nós, até o ímpio, até o ateu reconhece. Agora dessa vez foi Deus mesmo. Porque se não fosse Deus, como poderia acontecer? Nós sabemos que Deus existe, eu sei que Deus existe, eu não preciso mais de fé para isso. Por quê? Porque eu já vi milagres acontecendo na minha vida, que se não fosse Ele, não poderia ter acontecido, queridos. Ou você acha que no deserto eles precisavam de fé para crer que Deus existia? Gente, tinha uma coluna de fogo lá, tinha uma nuvem direcionando eles, um tremor acontecendo no alto da montanha, o mar tinha se abrido. Ora, como isso aconteceu? Moisés de braço levantado, o povo conseguia guerrear. Se ele abaixasse os braços, a pancadaria comia, eles começavam a perder. Será que Moisés tinha tamanho poder? É claro que não, era Deus agindo. Querido, se você não soubesse que Deus existe, você não estaria aqui nessa noite, ou estaria? Poxa, o que eu tenho para acrescentar na sua vida, senão o que Deus estabeleceu para esse dia? Nada. Talvez você é mais velho do que eu, mais experiente do que eu, e até mais sábio do que eu, segundo as coisas que você já viveu. Mas porque nós cremos, nós estamos aqui. Porque nós sabemos que Ele está aqui. Mas a fé, ela torna uma realidade aquilo que é impossível. Aquilo que nós não sabemos se pode ou não acontecer, mas nós cremos que vai. Como por exemplo, a segunda volta de Cristo. Para crer nisso nós precisamos ter fé, querido, porque nós não presenciamos nem a primeira, nós não estávamos lá. E parece uma loucura crer que um dia Ele vai voltar da onde? Se eu nunca nem vi Ele aqui na terra. Aí é fé. Crer que Ele pode tocar em nós e curar algo no nosso interior, sacudir quem nós somos e nos tornar pessoas melhores, apenas por um fruto do seu toque. Isso é ter fé. Ter fé é crer que
alguma coisa vai acontecer quando nós orarmos a Ele, ao ponto de, quando abrirmos os nossos olhos novamente, nos presenciar com uma nova realidade. Isso é fé. Fé é, Maico, você fechar o olho para orar pela sua cura e esperar abrir de pé. É isso, é fé. Isso é fé. E se não aconteceu, eu oro de novo, com a esperança de que isso vai acontecer. Fé, saber isso. Fé é crer que eu vou orar por um cego, e quando abrir os olhos, vou perguntar para ele: cara, você já está enxergando? Não. Então nós vamos orar de novo. Às vezes nós oramos: poxa, eu estou com uma dorzinha de cabeça, ora por mim. Ah, Senhor, cura a dor de cabeça dela. Amém. Por que você não perguntou se a dor já passou? Por quê? Pode ser, não vou te julgar, que você não está crendo, ou você não tem fé para crer que ela já está curada. E às vezes nós acabamos de orar: seja curada em nome de Jesus. Vou ali pegar um Tilenol para você. Por que você orou, querido? O remédio não precisa da sua fé para fazer efeito. Os químicos já se encarregaram disso, os farmacêuticos. Não estou querendo anular, a importância do remédio. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Seja feita conforme a sua fé. Aquele querido foi tocado por Deus, foi tocado por Jesus, mas mesmo assim ele precisou exercer a sua fé. E o que ele disse? Não. E no versículo 30, e os olhos deles foram abertos. Os olhos deles foram abertos. Mateus capítulo 8, versículo 3. Vamos voltar aí de novo no capítulo 8, no versículo 3. Oito, 3. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. Por que ser limpo? Ele tinha uma doença altamente contagiosa na época, que era a lepra, e também que não tinha cura, e que também trazia consigo um afastamento social, e que também trazia consigo um certo, não era preconceito, mas estava associado a pecado. Era um negócio ruim pra caramba pegar lepra, porque você era afastado, você não tinha convívio da sua família, não podia abraçar ninguém, não podia tocar ninguém, nem conviver mais com as pessoas que você amava. As pessoas queriam ficar longe. E aí Jesus, quebrando tudo isso, ele, mais do que simplesmente curar, sabe? Ele, mais do que simplesmente curar aquele homem externamente, ele cura internamente. Fala assim: eu quero. Toca nele e diz: ser limpo. O toque do Senhor, ele vai além daquilo que você está colocando diante dele. Ele te devolve a sanidade, ele te devolve a paz, ele te devolve o discernimento, ele te devolve o rumo das coisas. Ele te coloca de novo com a condição de conviver socialmente, porque às vezes nós estamos perdendo essa capacidade. Queremos ficar sozinhos, isolados, não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Querido, isso não parte de Deus, não é isso que Ele deseja para você. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para nos relacionar com pessoas. Eu não sei o que aconteceu com você, o que te feriu, o que te fez ficar, sabe, com algum tipo de problema interior, ao ponto de se afastar dos relacionamentos, seja de amigos, seja de enfim. Mas eu quero dizer para você que o toque do Senhor, ele te cura e te coloca de volta no convívio social das pessoas. Você pode de novo abraçar, você pode de novo beijar, você pode de novo amar, esperar coisas de outras pessoas. Eu não espero mais nada bom de ninguém. Talvez era isso que esse leproso sentia nesse momento. Ninguém pode nem mais me tocar, eu não vou nem olhar, sabe? Quanto mais esperar alguma coisa boa. Mas Jesus, ele restaurou a situação daquele cara. Vamos a Marcos agora, Marcos 7:33.
Marcos 7,33. Marcos 7,33. Diz assim: Jesus, conduzindo o homem a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Meu Deus do céu. Brincadeira, hein? Agora vai ser no Worship Fails. Não precisa não, deixa aqui, tá? Vou tomar cuidado, depois a gente limpa aqui. Só um detalhe, quando acabar não deixe criança nenhuma vir pra cá, tá? Que às vezes elas vêm pra cá e hoje tá muito perigoso aqui, mas não precisa mexer, só todos os papais e mamães que estão com as suas crianças, em nome de Jesus, não deixem elas vir pra cá, em hipótese alguma, tá bom? Depois a gente cuida. Não precisa não, pode deixar aqui. Só isso aí, cuidado para não se cortar. Beleza, desculpem pela atrapalhada. Toquei no copo. Um toque pode quebrar. Pode quebrar também. Não é o caso de Jesus. Só se preciso for, né? Se preciso for, ele te quebra para te reconstruir. Amém. Vamos lá, Lucas, capítulo 7, versículo 33. Marcos, perdão, 7,33, desculpa. Ele cura. Ele toca na orelha desse cara, depois cospe, toca na língua dele. Meu Deus do céu. Tá vendo que o que Jesus faz muitas das vezes vai de encontro com o que nós pensamos? Imagina, o cara, ele era surdo e mudo, mas ele não era cego, amém? Porque senão ele seria curado da sua visão. Aí ele está vendo Jesus. Toca no leproso e o leproso limpo. Toca no cego, vê. Aí manda o aleijado levantar, o aleijado levanta. Né? Levanta não, ele levanta. Né? E ele vai fazendo os milagres. Chega na vez dele, toca na orelha, curado, mas ainda não falo. Aí o que Jesus faz? O que ele vai fazer com essa mão? Abre a boca, que agora ele consegue ouvir. Abre a boca, toca na língua. Será que a primeira palavra que ele falou naquele dia foi Jesus, que nojo? Será que foi essa a primeira palavra ou a primeira frase que ele falou? Jesus, que nojo. Você tocou com seu cuspe na minha boca. Eu acredito que não, querido. Deus, ele age de forma inesperada, querido. Deus, ele não está preso à nossa maneira de fazer as coisas, não. Lucas capítulo 8, versículo 54, só avançar um pouquinho. Lucas 8, versículo 54. Entretanto, ele tomou pela mão e em alta voz ordenou: menina, levanta-te. A menina estava morta. O toque do Senhor pode ressuscitar mortos. Vamos ao último trecho. Lucas 22, 51. Lucas 22, 51.
Jesus interveio e ordenou: deixai-o, basta. E tocando a orelha do homem, ele curou. Ontem nós falamos sobre esse cara um pouquinho, né? Ele estava ali, queridos, ele estava obedecendo ordens. Ele estava fluindo, né? Andando pelas ruas debaixo de procedimentos religiosos. Estava ali indo cumprir, estava ali, não era nem soldado ele estava ali no meio daquela galera, e sei lá, talvez um dia estava no lugar errado, na hora errada. Vamos ali, vamos pegar, vamos capturar Jesus. Esse cara é um herege, está blasfemando para cima e para baixo, dizendo que é Deus. Vamos lá, capturar ele, vamos lá, vamos embora, estou fazendo nada mesmo, vamos lá. Está no meio da galera, do nada aparece um doido e arranca a orelha dele. Caramba, estou sem orelha. Imagina, você já chutou uma calçada, um meio fio? Já chutou a ponta de um armário? Dói, não dói? Você já cortou a mão, como eu quase fiz agora? Dói, querido, dói. Semana passada, jogando bola numa grama sintética, eu escorreguei, queimei aqui. Meu Deus, mas como ardeu. Imagina um cara que acaba de ter uma das suas orelhas feridas e decepadas por uma faca afiada. Estava todo mundo ali naquele imbróglio. Vamos pegar Jesus. E o cara devia estar: cara, eu estou sem orelha, arrancaram minha orelha. Deixa Jesus para lá, cara, eu estou sem orelha, sangrando a beça. E aí Jesus para tudo: calma aí, eu vou para a cruz. Pedro, fica calmo, deixa eu tocar nesse cara. Tocou e a orelha do cara foi curada. Você acha que ele queria prender Jesus ainda? O que será que esse cara fez depois desse episódio? Jesus estava ressignificando aquilo que ele pensava, queridos. Muito provavelmente ele chegou ali com aqueles que iriam prender, mas depois, não sei, ele deve ter saído dali: cara, que homem é esse que estava pronto de ser preso por mim, pelo meu bando, e ele teve tamanha compaixão por mim, curando, me botando a orelha no lugar. Do sumo sacerdote. Sobre ele. A ambição de ser sacerdote, e se ele sem orelha, ele não podia ser sacerdote, tinha que ser perfeito. Então os seus sonhos, os seus planejamentos, eles estavam comprometidos, e Jesus restaurou tudo isso. Os discípulos só viram a orelha indo para o lugar, que já é maravilhoso, querido. Meu Deus do céu, se Jesus curasse aqui meu machucado, aqui que está ralado aí, para mim já seria maravilhoso. Mas para aquele homem, ele sentiu Deus ressignificando o que ele pensava sobre Jesus, devolvendo a possibilidade dele realizar um projeto de vida que ele tinha. O toque de Jesus, ele restaura sonhos que você tem, projetos que você já esqueceu, que você nem considera que seja capaz mais de alcançar. É claro que todos esses episódios, eles vieram nos retratando situações físicas. O cego realmente não podia ver, o surdo não ouvia as pessoas, o leproso estava longe do convívio social, o morto realmente estava morto, né? Já tinha um certificado de óbito, a menina morta. A sogra de Pedro, sim, estava adoentada. Malcolm não, como é que era o nome dele? Malcolm. Estava com a sua orelha decepada, mas talvez isso retrate a sua vida espiritual com o Senhor. Talvez você não o escuta mais, não o enxergue, não se relaciona, está distante dele. Talvez você já morreu espiritualmente. É possível? É possível. Aquele que está de pé, cuide-se para não te cair. Cuide-se para não cair. Quem era mais espiritual do que Adão? E caiu. Ele estava no maior nível de santidade, a não ser Jesus, que o homem chegou. Porque ele não tinha maldade no seu coração. Mas ele caiu e se afastou de Deus. Ele pecou e o salário do pecado é a morte. Quem sabe você está morto, longe do Senhor.
sabe, você está doente. E quando nós estamos doentes, queridos, nós não conseguimos ser quem nós somos normalmente. Hoje nós tivemos um pequeno susto com o nosso cachorrinho, né? Hoje ele passou o dia praticamente inteiro dormindo. Não comeu direito. A gente falou, esse bicho está doente, está com febre. O focinho quente, seco, não comia, não brincou, não me encheu a paciência, não latiu. Cara, o bicho tá doente. Porque quando alguém não é o que ela costuma ser, nós logo pensamos, ela está com algum problema. Você está bem? Por quê? Porque você não está sorrindo. Você não está cantando como antes você cantava. Eu não estou te vendo mais falar como antes. Você não me liga mais. Você está mais amuadinho, cansadinho. Você está bem? Ele não tinha nada não. Acho que não tinha nada não, porque a gente entrou em contato com a veterinária. Aí ela falou, olha, mede a temperatura dela. E olha, medir temperatura para cachorro é traumático. Ele experimentou o primeiro trauma da vida dele hoje, com certeza. Se você não sabe como afere temperatura de cachorro, vai pesquisar. Coitado. Ele nunca mais vai me olhar como antes. Você botou uma venda? Ele sabia que era eu. Sempre fico com a pior parte. Entendeu? Traumatizou o cachorro. Mas enfim, depois eu desci com ele um pouquinho, aí ele já foi se... Acho que ele só estava cansado, ele deve ter pensado, pô, não posso nem dormir em paz. Aí já chegou, já comeu, já brincou e ficou lá esperando a gente. Quando a gente chegar, ele vai estar bem. Mas talvez você não esteja bem. E Deus, Ele reconhece o seu canto, Ele reconhece a sua adoração. E talvez Ele olhe para você e diz, poxa filho, você não está bem. Você precisa ser curado. Você precisa voltar a ver o Senhor, enxergar quem Ele é. Você precisa escutar a sua voz. Você precisa de volta ter um relacionamento com Ele. Você precisa de novo, sabe? Nascer de novo, sabe? Porque aí espiritualmente Ele não quer te ressuscitar. Ele quer que você nasça de novo. É uma nova criatura. E tudo isso é possível através do toque do Senhor. E Ele está aqui. Há uma oportunidade para você de ser tocado pelo Senhor nessa noite. Existe uma oportunidade de você ser alcançado pelo poder de Deus nessa noite. E essa oportunidade é real, porque Ele é real e Ele está aqui. Talvez você já sonhou muito. E hoje, cara, você não consegue mais sonhar. Nem quando você dorme. Só pisco os olhos e acordo. Não tem mais sonho, nem quando eu durmo. Quanto mais acordado, é muito difícil sonhar. Querido, olhe para Malcolm. Se for preciso, ele toca na tua orelha, toca na tua mente, no teu coração, muda as circunstâncias, para que você volte a sonhar, querido. Mas precisa ser tocado pelo Senhor. Ele toca nesses dias? Toca, eu estou aqui, fui tocado por Ele. Você está aqui, foi tocado por Ele. Deixa Ele te tocar de novo. Fala, Deus, que saudade do teu toque, que saudade daquele dia que eu senti essa presença de maneira sobrenatural e que transformou o que eu estava pensando, sentindo naquele dia. Faça de novo hoje. Querido, não precisamos passar 3 dias num encontro, não precisamos fazer um congresso, não precisamos mais, sabe, mesmo que isso seja importante, mesmo que isso seja necessário em algum momento, mas será que nós vamos esperar um ano inteiro para passarmos 3 dias num final de semana, num sítio, sabe, o sítio não tem poder nenhum, é o Deus que está lá, que nós buscamos lá, que pode ser buscado todos os dias, inclusive hoje. São ferramentas, mas para sentirmos a presença de Deus, basta nos submetermos à sua presença, pedirmos a Ele. Pedir e dar-se-vos-á. Alguns pedem carro, outros pedem apartamentos, outros pedem um emprego. Não tem nada de errado com isso, mas outros preferem pedir em primeiro lugar: Deus, eu quero a tua presença. O resto vai me ser acrescentado.
O resto depois a gente resolve, mas acima de tudo, a tua presença, a certeza da salvação, acima de tudo, a cura das minhas emoções, acima de tudo, a salvação da minha família, acima de tudo, que o teu reino esteja estabelecido sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, a tua vontade primeiro, depois a minha. Senhor, me toca, me cura, me toca, sacode as minhas emoções, eu sou o teu. Me quebra se preciso for, tira tudo, arranca tudo, mas não me tira a tua presença, não. Alguém já orou assim? Era um rei. Me toca, Senhor. Ele valoriza se relacionar com a sua igreja. Ele valoriza isso. Levante-se do seu lugar, por favor, querido. Tu és tudo que eu mais quero. Você pode dizer isso para ele? Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais. Quantos desejam ser tocados pelo Senhor? Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Meu coração é como uma criança. E ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. E ele só sabe dizer o nome. Diga, tu és tudo e tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo e tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou. Meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar. Até o Senhor chamar.
deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar. Até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Quantos precisam ser tocados nessa noite? Queria que você que reconhece isso, pensa aqui na frente, nós vamos estar orando juntos. Você que por algum motivo hoje necessita, carece do toque do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Talvez hoje você precisa ser curado, curada, talvez você precisa voltar, sabe, para mais perto do Senhor. Se hoje é uma necessidade que está em você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos estar orando juntos pela restauração da sua vida, pela restauração da sua comunhão com o Senhor. Talvez a sua cura é física, ou a sua cura é uma cura no seu coração, sabe? É uma cura espiritual no relacionamento. Talvez hoje você precisa de perdão, talvez você precisa perdoar. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos estar orando por você. Se você hoje precisa disso, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não perca a oportunidade. Hoje é uma oportunidade que nós temos para tocarmos no Senhor e ser tocados por Ele. Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior. A tua graça já me alcançou. Meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar. Vem com tua nuvem de glória, Jesus. Nuvem de glória, Jesus. Restaura o morto, levanta o abatido nessa noite. Serenda lavacheira da lavaceira da lavacheira da lavas. Cheira da lavaceira. Devolva a alegria, Senhor. Devolva a alegria, Senhor, o sorriso nos lábios. Cheira da lavaceira da lavacheira da lavaceira da lavas. Devolva a alegria, cheira da lavacheira da lavaceira da lavas. A esperança, a esperança, a esperança. Cheira da lavaceira da lavacheira da lavaceira da lavas. Você que precisa ser tocado pelo Senhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente.
seja feita conforme a sua fé nesse dia. É um dia para exercermos a nossa fé, colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido a respeito de Deus. A palavra alimenta a nossa fé, mas nós precisamos exercitá-la. E nessa noite é uma oportunidade que nós temos de exercer a nossa fé. Vamos! Você que precisa ser tocado pelo Senhor, assim como aquele cego, assim como aquele surdo, assim como aquela que era morta, assim como aquela que estava doente. Você que precisa, sabe, sair desse lugar, essa sepultura espiritual. Esse é o seu dia de voltar a ouvir ao Senhor, de voltar a escutá-lo, de enxergar o que Ele está fazendo. Hoje é o seu dia. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Levante suas mãos e diga isso a Ele. Declare a sua dependência nele. Declare a sua confiança nele. Só Ele pode mudar a realidade. Só Ele tem a última palavra. Tu és tudo, tu és tudo. E mais ninguém, e mais ninguém. Tu és tudo, tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Manifeste-se aqui, manifeste-se aqui, manifeste-se aqui. Oh, Santo Espírito de Deus, manifeste-se aqui com Tua presença e toca-nos, 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 que possamos te sentir de fato, que possamos te sentir verdadeiramente, Jesus, que possamos ouvir os Teus passos, Jesus, que possamos ouvir a Sua voz, Jesus, que possamos ouvir a Sua voz, essa voz que é inconfundível, é inigualável, é poderosa. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Há uma nuvem sobre nós nessa noite, queridos. Há algo que Deus está fazendo neste lugar. Vamos desfrutar daquilo que Ele está fazendo. Se ligue nele e mais nada à sua volta. Diga, perceba que não importa o que esteja acontecendo à sua frente ou atrás de você. Hoje o mais importante é o que Ele está fazendo dentro de você. Não se perca, não se desconecte do Senhor. Nós precisamos, Senhor, assim como o cego, assim como o surdo, assim como aquele que estava morto, Jesus. Nós queremos a vida que vem do Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos. Toca-nos. Toca-nos, Jesus. Restaura os sonhos, Senhor. Restaura a esperança, Jesus. Que possamos enxergar um amanhã. Oh, Senhor, Tu faz isso por nós. Daquele que está aflito, Senhor. Espírito Santo,
Cura as feridas, Senhor, na alma. Cura toda dor, Jesus. Se existem doenças físicas, que em nome de Jesus o Senhor possa curar. Toca, Senhor. Toca na pastora Gilma nesse momento. Toca no pastor Marcos nesse momento. Toca no Maico nesse momento. Toca nas pessoas que estão doentes, Pai, nesse dia aí que eu não sei. Mas o Senhor sabe, Senhor, aquelas que estão sentindo dores nesse momento. Dificuldade de movimentar-se, ó Deus, em nome de Jesus. Toca nos nervos, toca, Senhor, nos músculos. Toca nas células, nos tecidos. Toca nos órgãos, Senhor, em nome de Jesus. Toca na mente, Jesus. Cura. Cura, Senhor. Toca no sangue, Senhor. Eu sinto que existem mais pessoas, queridos. Mas infelizmente nós não vamos ficar aqui a noite inteira. E é um chamamento para você que hoje se sente distante do Senhor para que volte. Que volte para a sua presença. E isso não está relacionado a vir à igreja simplesmente, não. Isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Sabe, se por algum motivo, seja qual for, em algum momento da sua vida você se sentiu e hoje você está distante dele, se é o seu desejo de restaurar esse relacionamento, se hoje você quer voltar, sabe? Poxa, mas eu não estou desviado, não estou falando disso, eu estou falando de dia a dia. Eu estou falando de falar com Ele todos os dias, de ouvir a sua voz. Eu estou falando de enxergar o que Ele está fazendo, sabe? Eu te convido a atender isso, esse chamamento. Levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Você que nessa noite precisa restaurar essa relação. Se você que está em casa quiser fazer isso, coloca aí no chat, nós vamos estar orando por você. Amém. Nós vamos orar para terminar esse culto. Lembrando que quarta-feira nós temos às 7h30 um culto de oração, de celebração, enfim. Se você puder vir, venha. Tem sido bênção demais. Nos outros dias nós não temos nenhuma outra programação, né? Mas no domingo nós estaremos aqui. Já é o primeiro domingo de julho, né? Santa Ceia. Então venha com seu coração alegre. Convide pessoas para estar aqui, tá? Que seja um domingo, mais um domingo especial diante do Senhor, amém? Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Tenho certeza que o Senhor está tocando pessoas nessa noite.
que todos os dias possamos desejar a Tua presença, Senhor. Leva-nos em segurança para a nossa casa agora, Senhor. Seja conosco. Nos direciona ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Em tudo que nos propusermos a fazer, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para tudo sempre. E todos digam amém, amém, amém. Graças a Deus.